Oi, gente, tudo bem? Então já é 2023 e primeiramente eu quero desejar um feliz ano novo para todos vocês. Que esse ano seja um ano de muitas conquistas e muitas bênçãos para todos nós. Para começar já o ano bem e no clima de leitura, eu vim trazer as minhas metas literárias para 2023. Eu escolhi 12 livros, como eu fiz no ano passado, que é um livro para cada mês. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem, se não forem inscritos, deixarem um like, deixarem um comentário. Fala para mim quais são as metas literárias de vocês para esse ano, quantos livros vocês querem ler. Eu estipulei uma meta de 50 livros esse ano. O ano passado eu li 30, que foi bastante para mim, como eu já tinha dito, né, para o meu ritmo de leitura, que eu simplesmente não estava lendo mais há muitos anos. Mas esse ano eu tenho certeza que se eu me organizar certinho eu consigo ler bem mais livros. Tanto que nessa meta literária eu não coloquei nenhum livro repetido de outras metas, porque ainda tem alguns livros que eu não li. E também da meta do ano passado. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre ela, dos livros que eu li e não li. Eu ainda pretendo ler eles. E para ser ainda mais desafiador, eu coloquei livros que eu simplesmente não tenho, nem livros meus que eu tenho aqui, nem livros que eu empresto. Eu não tenho nenhum desses livros que eu coloquei aqui nas metas. É para eu dar um jeito e conseguir ler mais ainda. Aí eu também quero pedir desculpas pela minha voz, tá? Porque eu, como um presente de ano novo, eu ganhei o quê? Gripe. Então, eu tô com a garganta um pouco inflamada, então a minha voz tá saindo um pouquinho nasalada, mas acho que não tá muito diferente da minha voz normal, não. Vou começar falando brevemente das minhas leituras do ano passado, das metas que eu fiz, e o que eu li e o que eu não li. Ó, o primeiro livro que eu coloquei foi O Labirinto do Fauno. Eu li esse. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li em 2022. Eu não vou ficar aqui falando muito sobre o livro, porque já tem vídeos falando sobre eles. Eu só vou falar se eu li ou se eu não li. Aí o segundo foi O Pequeno Príncipe, que eu também li. O terceiro foi Flores para Algernon, que eu li também, então já são 3. Aí o quarto é Melancia, que eu comecei a ler, mas eu abandonei, porque eu não gostei, não gostei da narrativa. É um livro meio que de uma comédia romântica, e quando eu comecei a ler ele, eu percebi que ele tinha uma narrativa meio irônica, sabe? Até é legal, sabe? Da protagonista ficar falando um monte de coisas assim ruins que aconteceram na vida dela, mas ela fica, tipo, ironizando isso. Tá, legal. Mas isso acontece muito, tipo, não tem, não são partes que isso acontece. Até onde eu li, isso aconteceu o livro inteiro, então ficou muito cansativo e eu desisti de ler. Aí o quinto é Morro dos Ventos Vivantes, que eu não li. Eu ia ler ele na maratona da MLI, mas eu simplesmente fracassei naquela maratona, então não deu certo. Aí o sexto é O Alienista, do Machado de Assis, que eu também não li. Eu preciso muito ler Machado esse ano, porque eu quero muito ler um livro dele, ainda não li nenhum. Tô fracassando como leitora. Aí o sétimo foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e esse eu li. Inclusive foi um livro muito bom, gostei muito de ter lido ele. Ele foi bem curtinho também, então. O oitavo foi Dentro da Baleia e Outros Ensaios, também do George Orwell, e eu não li esse. E o próximo também foi 1984, do George Orwell, e eu também não li ele. Enfim, só decepções aqui. Aí o décimo foi A Menina Submersa, que eu li, que eu acho que eu nem cheguei a comentar sobre ele, mas ele foi uma leitura, assim, muito louca. Eu gostei, mas, assim, é uma leitura muito, assim, complicada, um pouquinho complexa e não é pra todo mundo, assim, não é todo mundo que gosta, né? Então, eu gostei, mas é muito doido. E o décimo primeiro é o livro É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, e eu jurava que eu tinha lido esse livro no final de 2021, que foi quando eu voltei a ler. Eu voltei a ler em novembro, mais ou menos dezembro. E eu jurava que esse livro eu tinha lido, tanto que eu nem coloquei ele como um dos meus favoritos de 2022, porque eu achei que eu tinha lido em 2021. Se eu soubesse, ele ia estar lá. Então, o décimo segundo é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e esse eu comecei a ler. Eu tô em um pouco mais da metade, ele tá até aqui, olha. Olha, eu tô na página 238. Ele é um livro, assim, tem uma narrativa um pouco mais difícil,
por ele ser um livro que foi escrito há muito tempo, né? Então, assim, tem algumas palavras que você fica meio, uau, o que tá acontecendo? Mas eu tô gostando do romance que tem aqui, eu tô gostando muito do Mr. Darcy, tô achando ele, assim, um crush. Vou tentar terminar de ler ele. Gente, tá muito calor aqui. Se eu aparecer suando, vocês não ligam, não. Porque não tem como ligar o ventilador, que faz muito barulho. Então tá, vamos para os livros que eu escolhi. Eu vou colocar a foto de todos, porque eu não, como eu disse, eu não tenho nenhum aqui. Então eu vou deixar por aqui, assim, mais ou menos a fotinho do livro. Então o primeiro livro que eu escolhi é O Colecionador, que é um livro que eu já tinha mencionado, acho que na tag dos 50%. Mas como não era um livro que estava numa meta, eu decidi repetir ele aqui, porque ele é um dos livros que eu quero muito ler. Ele vai ter um tema muito pesado, que é sobre um sequestro. É mais ou menos assim, o livro vai ser narrado entre duas personagens, que são as personagens principais do livro. Que um é o sequestrador e outro é a menina que é sequestrada. Então ele vai trazer pontos de vista diferentes. Você vai meio que entrar na cabeça doida do maníaco que sequestrou a menina e vai entrar na cabeça da vítima. E aí acho que as coisas vão acontecendo, deve ser um livro assim com muito gatilho, enfim. Então, é livro para sofrer, do jeito que eu gosto. Aí o segundo eu escolhi A Guerra da Papoula, que foi uma fantasia muito bem aclamada em 2022. Eu vi muita gente falando bem, falando que é uma das melhores fantasias de agora. Entrou como livro favorito de muita gente que eu sigo. Já avisando que as sinopses dos livros eu vou estar falando aqui, mas pode ser que eu esteja errada em alguma coisa, porque eu não procurei ler sobre. Eu não gosto de ler sinopse, já falei isso daqui aqui. Então, todas essas recomendações é porque eu ouvi alguém falando e nem tudo eu lembro. Sabe, tem alguns livros aqui que eu coloquei porque eu lembro que eu queria muito ler, mas eu não vou lembrar ao certo como é a sinopse. Terra da Papoula é uma história fantasiosa e ela vai meio que relatar alguns fatos ou vai meio que simular como se fosse a guerra da China contra o Japão, que eu não sei o ano em que foi. Eu sei que teve essa guerra, parece que é a Segunda Guerra Sino-Japonesa, uma coisa assim. Eu não sei o nome direito, e foi uma guerra muito sangrenta e que a gente não ouve muitas pessoas falando sobre isso. Pelo menos eu nunca ouvi falar. Não que eu também tenha sido uma boa aluna na escola, né? Pode ser que tenham falado e eu não me lembro. Ainda assim, não é uma coisa que a gente escuta muito. E a autora decidiu pegar essa guerra como sei lá, um pano de fundo para criar essa história e relatar alguns horrores que aconteceram, mas aí também vai ter fantasia, né? Então vai ter umas coisas assim reais, enfim. Vi muita gente falando bem, muita gente falou que é bem sangrento e tem gatilho para tudo também, tá? Então, se você quer ler, procura ver certinho sobre os gatilhos, porque às vezes tem coisa que pega a gente despercebido e ó. Aí o terceiro é Kindred, da Octavia E. Butler, eu acho que é esse o nome dela. Ouvi falar muito bem dessa autora, diz que ela tem muitos livros bons. E esse parece que é o livro mais famoso dela, já vendeu não sei quantos milhões de cópias. Que vai falar de uma moça, que ela é uma mulher negra. E de alguma forma acaba acontecendo dela voltar no passado, lá no século XIX. Ela vai passar muito apuro tentando provar que ela é uma mulher livre, que ela não é uma escrava e passar por muito racismo e muitas coisas vão acontecendo que ela vai ter que tentar se manter viva e sair daquele lugar de alguma forma. Eu achei muito boa essa sinopse. Eu achei assim, nossa, brilhante. E dizem que é um livro muito, muito, muito bom. Aí a minha quarta meta vai ser Heartstopper volume 2, porque eu já li o volume 1 e agora eu quero terminar essa série. Eu sei que tem até o quarto volume, mas eu não sei se é aí que acaba ou se vai ter mais continuações. Bom, Heartstopper vai falar sobre o Nick e o Charlie, se eu não me engano, que são dois adolescentes que se tornam amigos e começam a descobrir ali o amor. Ele ganhou uma série na Netflix, eu ainda não assisti.
mas eu lembro de que quando eu li, eu gostei muito e achei, assim, um romance muito fofinho. Apesar de ser uma coisa mais adolescente, já não tá mais na minha faixa etária, eu curti bastante e achei bem legal. A quinta meta é Verity, da Colleen Hoover. Primeiro porque eu quero ler mais livros dessa mulher. Eu ainda tô com mais um livro aqui pra ler dela, que eu não sei onde é que ele tá agora. Ah, esse aqui, que é Todas as Suas Imperfeições. E eu quero ler mais dela. E aí eu escolhi esse livro porque eu vi que ele é um pouco mais pesado, parece, do que os outros. Acho que todos os livros da Colleen Hoover têm uma temática meio pesada e tal. Esse livro também entrou como um dos livros favoritos do Vitor Almeida, do canal Geek Freak. E assim, pra ele ter gostado, não é, acho que não é muita praia dele ler Colleen Hoover, então pra ele ter gostado, o livro deve ser muito bom. Minha sexta meta é qualquer livro da Virginia Woolf. Eu acho que eu já tinha falado aqui que eu queria ler um livro dela. Eu coloquei, acho que na meta de 28 livros antes dos 28 anos. Eu decidi colocar aqui de novo, porque lá eu coloquei um livro específico, né? Que eu nem lembro mais qual que é o nome. Eu acho que é Um Teto Todo Seu, uma coisa assim. Mas eu coloquei aqui porque eu li recentemente Por Lugares Incríveis, que é esse livro aqui da Jennifer Niven, que inclusive foi o último livro que eu li no ano de 2022 e que inclusive se tornou um dos meus favoritos depois de eu já ter feito os livros favoritos lá de 2022. Então, só assim pra falar, ele tá meio que ocupando um lugar com A Guerra que Salvou a Minha Vida, que é o que ficou em primeiro lugar, porque esse livro acabou com a minha cabeça. Gente, eu ainda tô morando nesse livro. Tipo, não tem como me desapegar dele tão fácil. Eu já tinha falado que eu assisti o filme da Netflix e eu tinha gostado muito. E aí eu tinha visto que muitas pessoas não gostaram e falaram que foi uma adaptação ruim. E agora sim, eu até entendi o porquê. Porque o filme ele deixa muitas pontas soltas e ele coloca mais a Violet como uma protagonista. Mas aqui, nesse livro, a gente vê que o protagonista mesmo é o Finch. E vai falar muito sobre as questões dele. E no filme isso não é muito bem explorado, né? Então, assim, eu já imaginava que poderia ser um dos meus favoritos, mas a forma como ele me pegou, nossa, foi demais, assim. Como eu tava dizendo, que eu estou divagando aqui agora, ele vai trazer muitas citações da Virginia Woolf. E teve muitas coisas assim que eu gostei e que eu me identifiquei e que me deu mais vontade ainda de ler ela. Eu já tinha lido um livro no começo do ano de 2022, que agora eu não vou me lembrar o nome, que era um livro sobre os animais. E era um livro meio que de contos, cada conto era um animal. E aí tinha um conto da tartaruga que ele trazia a Virginia Woolf. E esse foi o meu conto preferido. E aí foi quando eu me interessei por ler alguma coisa dela. Então aqui só aumentou mais a minha vontade de ler ela. Em sétimo lugar eu escolhi O Silêncio dos Inocentes, que a sinopse desse livro, gente, eu gostei muito, muito, muito. Mas eu não sei se eu entendi direito, tem isso também. Porque assim, pelo que eu entendi, é sobre uma investigação. Vai ter uma detetive, uma investigadora, não sei, vai estar investigando sobre um serial killer que tá matando muitas mulheres. E aí ela vai precisar da ajuda de um psiquiatra que por acaso é um serial killer. Mas aí eu não entendi se ela sabe que ele é, se é uma coisa assim que ela vai precisar da ajuda dele pra entrar na mente de um serial killer, porque ele também é, ou se ela não sabe e ele vai ajudar ela sem ela saber que ele é um serial killer. É uma coisa assim. Então, assim, achei muito interessante essa sinopse. E esse livro, ele teve uma adaptação, né, de um filme. Eu acho que é um filme bem antigo, que é um filme muito bem premiado, se eu não me engano. E parece que teve uma série também inspirada. O oitavo livro que eu escolhi foi Pachinko, ou Pachinko, não sei como é que se pronuncia, que vai falar sobre uma família, se eu não me engano, vai passar as 3 gerações dessa família que imigrou da Coreia pro Japão. E aí lá eles vão sofrer muito preconceito
e vão passar por muitas situações ruins. É uma coisa assim. Por que eu escolhi esse livro? Eu quero ler mais coisas que saia desse nicho de Estados Unidos e Inglaterra, entendeu? Também quero ler mais livros nacionais, apesar de eu não ter colocado nenhum aqui na minha lista, é agora que eu percebi isso. Mas assim, ainda tem alguns livros que eu quero ler, que são das outras metas que tem livros nacionais. Mas eu também quero explorar essa cultura diferente, sabe? Sair um pouco do Ocidente. Eu achei bem interessante essa temática. Em nono lugar, eu escolhi o livro O Circo da Noite, que eu acho que é um livro de fantasia. Vai falar sobre um circo que é diferenciado. Acho que é como se fosse um circo mágico, uma coisa assim. Vai contar a história desse circo e dos personagens dele. É um circo assim que some do nada. Num dia ele não tá em determinado lugar, e no outro dia ele simplesmente aparece lá. Deve ser uma coisa assim bem doida também. O décimo livro que eu escolhi é No Coração da Bruxa. Eu já tinha visto esse livro quando a Dark Side lançou, já tinha me interessado por ter essa temática de bruxa que eu gosto muito. Aí depois eu vi algumas avaliações dele e vi que muita gente gostou. Ele vai meio que se tratar de um romance entre o Loki e essa bruxa, que eu não sei o nome dela, então não vou me arriscar a pronunciar. E ele é baseado no conto nórdico, né, desses dois personagens, e aí vai ser um romance, onde vai mostrar eles se apaixonando e vivendo juntos e tudo mais. Aí o livro número 11 que eu escolhi foi o livro Eu Tenho um Nome, que ele é um livro de não ficção, vai contar a história da Chanel Miller, que é uma mulher que foi estuprada no campus de Stanford. História, pelo que eu entendi, parece que ela teve que brigar na justiça para esse cara ser condenado. Parece que ele foi condenado a apenas 6 meses de prisão, sendo que parece que ele foi flagrado. Tinha testemunhas lá que viram ele abusando dela. E depois de muita briga na justiça, ela decidiu se pronunciar, né, a mais sobre isso. E aí ela lançou esse livro, que é Eu Tenho um Nome. Acho que primeiramente ela lançou uma carta, e essa carta teve muita repercussão, tanto que conseguiu fazer diferença no caso, e acho que ela conseguiu fazer com que esse homem fosse condenado a mais anos. É uma coisa assim, tá, gente? Eu não sei se eu tô falando certo. Mas, assim, achei muito bom, achei muito interessante. Ainda mais por ser uma história real, assim, de você ver a dor da pessoa mesmo, de você ver a vítima e você ver ela falando. Eu acho que isso ajuda muitas mulheres a terem força, né? Nesse momento que deve ser muito frágil, assim, deve ser uma coisa horrível, né? Uma coisa horrível que acontece com a pessoa e ela tem que tirar forças de dentro dela para brigar para que ainda as pessoas punam devidamente esse homem, né? E por último, o 12º livro que eu escolhi foi A Noiva Fantasma. Eu tô olhando aqui, tá, gente? Porque eu tô seguindo a minha listinha que eu fiz. Meio que uma colinha aqui. A Noiva Fantasma, que também é um livro do Dark Side. Ele entrou como um dos livros favoritos da Joanne Books. E aí ela falou lá a sinopse e eu curti bastante, mas eu não me lembro agora sobre o que é. Ele simplesmente entrou na minha wishlist. Mas o que eu me lembro mais ou menos é que esse livro vai falar sobre uma mulher comprometida a se casar com um fantasma, porque é meio que uma tradição lá no país deles. Não lembro qual é o país, mas também já gostei muito de ser um país que fuja desse negócio de Estados Unidos e Inglaterra. Aí, se eu não me engano, ela não quer se casar com esse fantasma e vão acontecer coisas. Bom, então é isso, gente. Esses foram os 12 livros que eu escolhi para ler nesse ano de 2023. Deixem um comentário de vocês falando se vocês já leram alguns deles, ou se vocês têm interesse em ler, ou quais são as metas de leitura de vocês. Eu vou gostar muito de saber e a gente pode conversar. Um beijo e até o próximo vídeo.